Bom, vamos continuar então repercutindo esse assunto tão importante e para isso eu trago para a conversa agora ao vivo o autor da proposta, deputado federal Tião Medeiros, do PP do Paraná. Ele já está com a gente aqui dividindo tela, né, deputado? Seja primeiramente bem-vindo aqui mais uma vez com a gente ao canal. Um bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Felipe. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí pela oportunidade de falar com você e com quem nos acompanha. Deputado, vamos ajudar a nossa audiência aqui a entender, a contextualizar rapidinho esse assunto, para quem está em casa entender exatamente o que foi aprovado, o que exatamente esse projeto aí de lei vai trazer, os problemas que ele vai solucionar. Tá bom. Felipe, veja só, tem uma obrigação desde a Constituição de que os imóveis que estão a 150 quilômetros da faixa de fronteira, eles precisam ter a confirmação dos títulos, que é a chamada ratificação. Isso decorre porque lá no passado, quando o Brasil foi ocupado no seu interior, colonizado, a União tinha muita dificuldade de emitir títulos para todos os brasileiros. Então ela concedeu aos estados essa obrigação. Ela disse, estado, você pode emitir títulos e colonizar e povoar o seu território. Só que as faixas de fronteira, por uma questão de estratégia nacional, precisam ter um cuidado adicional e saber quem é que são as pessoas que estão lá. Então essa foi a natureza, o espírito da obrigação lá do passado. Ocorre que muitos estados tiveram títulos emitidos em duplicidade, ou de maneira irregular, ou até com problemas de grilagem, teve de tudo no passado. Então hoje os cartórios precisam ratificar isso, confirmar as matrículas, sob pena de não fazendo, se considerar nula a matrícula daquele proprietário. E aí voltaria para a titularidade da União. Veja o risco que está envolvido aí. Bom, o primeiro era o prazo acabava em outubro de 2025. Esse prazo foi prorrogado até 2030. Então a gente ganhou um fôlego aí. Uma outra vantagem, um outro ganho para o produtor é que foi dispensado agora a necessidade do georreferenciamento. E indo além, é preciso dizer que simplificou muito a forma de ratificar, porque cada cartório enxergava e exigia um nível de documentação diferente. Então existia assim um conflito de estado a estado, de cartório a cartório, um nível de burocracia diferenciado. Agora não, a lei vem e ela uniformiza o entendimento, o padrão de documentos que precisam ser apresentados, trazendo segurança e clareza ao produtor. E claro que a gente quer é que seja mais fácil para o produtor. Por isso, o produtor até 2.500 hectares vai precisar apresentar apenas o CCIR e a cadeia e o histórico da cadeia dominial, para dizer a origem da matrícula. Então isso é muito simples e nada além disso. Dali em diante é o cartório que faz. Tudo isso fica daí a cargo do cartório. Ele consulta a União, se há interesse ou não em questionar aquela documentação. Então a gente transfere a obrigação para a União. Há uma inversão da lógica. Se a União questionar, aí vai haver uma discussão. Não havendo questionamento, se considera ratificado aquele imóvel. De 2.500 hectares acima, tem uma obrigação adicional, que é a convalidação pelo Congresso Nacional. Mas isso também o dono da propriedade não precisa se preocupar, porque é o cartório que vai encaminhar ao Congresso Nacional, que tem a obrigação de fazer em até 2 anos. Se em 2 anos o Congresso Nacional não ratificar, se considera então tacitamente ratificada aquela propriedade. Ou seja, o produtor encaminha até o cartório e dali para frente a obrigação dele já está cumprida. Então fica então a obrigação para os cartórios e para o Congresso Nacional. A gente tira dos ombros do produtor rural aquele excesso de obrigações, de gastos, de custos, que muitas vezes ele não tinha nem como arcar. E por isso a gente facilita a vida do produtor e dá segurança jurídica a ele. Acho que é esse o grande ganho, a grande vantagem, a grande conquista desse projeto de lei. O senhor fala em segurança jurídica, né? Então, essa proposta ela garante, de fato, estabilidade definitiva para quem está lá há décadas produzindo, mas ainda dependente de algumas decisões da União, então, né? Ele dá essa segurança jurídica da maneira que ele foi aprovado. Exatamente, ele tem que juntar até o cartório de registro de imóveis, a circunscrição a qual a propriedade dele está vinculada, e aí o cartorário vai receber essa documentação, a partir dali ele está adimplente, ele cumpriu as suas obrigações e ele tem que fazer isso até o prazo estabelecido na lei, que é o ano de 2030, então até outubro de 30 ele precisa juntar tudo isso, então é um prazo aí bastante elástico, tem tranquilidade para que o produtor possa fazer isso nos próximos anos, e aí a União vai se manifestar sobre aquela regularidade daqueles documentos ou não. Se a União tiver algum questionamento a fazer, aí sim abre uma discussão nova, mas até lá esse produtor já está
apto a continuar a contratar créditos com subsídio dos juros, né, do Plano Safra, por exemplo, contratar o seguro rural, sem nenhum tipo de restrição por parte dos órgãos de governo federal, né? Então, o produtor fica resguardado, melhor dizendo, a partir dessa aprovação da lei. Eu queria só voltar então nesse tema, nesse ponto, porque eu acho importante. O senhor fala aí, né, em regularização, que essa regularização abre portas para crédito, para investimento, para ampliação de produção. Então, esses benefícios práticos o produtor já vai sentir após a sanção da lei. Perfeitamente, Felipe, porque quando ainda não havia a ratificação dos imóveis, e alguns, por exemplo, estavam em áreas de estudos para demarcação de terras indígenas, qualquer coisa dessa natureza, os créditos já estavam sendo cortados. A pessoa, embora estivesse numa área só em estudo e ainda não tivesse pronta a ratificação, ele já estava começando a ser penalizado, sancionado, o que é um grande absurdo. E o que a gente quer é o inverso.